Fala galera, estamos iniciando mais um podcast Pode Iluminar. E hoje, nessa tarde, nós temos convidado especial conosco. Está o nosso amigo Emanuel Costa. Emanuel Costa hoje veio, para liberar algo do céu para nossas vidas. Eu queria pedir você que está entrando agora para ficar até o final, porque vai ter muito conteúdo importante e eu creio que isso vai ser bom para você que está nos assistindo. Emanuel Costa, obrigado pelo convite. Você está aqui hoje com a gente, Enfrentou dificuldade para chegar até aqui? Muita chuva, Muita chuva, muita batalha, muita luta, mas chegamos até aqui, Glória a Deus, agradeço a Deus, por você aceitar o nosso convite. Eu creio que esse, é o primeiro de muitos contigo, nós vamos sentar na mesa de novo, mas hoje nós temos algumas perguntas para fazer pro Emanuel Costa, Nós sabemos que por trás, de um ministério tem uma história, Emanuel Costa. Verdade. E muitas pessoas não entendem muitas vezes o que acontece por trás, os bastidores. Mas é uma coisa que eu queria te perguntar, quero te perguntar, nessa tarde, como que iniciou o Ministério Emanuel Costa? A paz do Senhor vocês, essa tarde maravilhosa, Tô aqui juntamente com o nosso grande amigo Rogério, que tá nos bastidores ali. Dá um glória aí, Rogério, dá um glória. Amém. Eita, glória. Eu já senti Deus quando entrei aqui. Amém. Eu sinto muito Deus na sua vida. Glória a Deus. Tinha a responsável por aqui, como é o nome dela? Luezes. Olha, que mulher de Deus, eu senti Deus na vida dela. Glória a Deus. E Luezes é uma bênção do Senhor, mulher guerreira. Eu chego num ambiente, eu olho assim para o ambiente e vejo o quanto ele é bonito. Mas não é questão de beleza. É porque quando você ama o que faz, você se empenha se dedica no ambiente. Então eu vejo que aqui é um lugar onde pessoas amam o que fazem. Legal. E nosso ministério começou... Eu gostava de levar ônibus para os bailes funks, Sempre puxava Por isso que ônibus. foi a pergunta do baile, Todo mundo que vem aqui vê o testemunho do pastor Iago, antigamente cantando nos baile funk, e sempre pergunta. Ele perguntou aqui agora, pastor, é verdade que você foi pra roda de funk? Foi pra roda de funk, No meio daquela turma, galera da antiga lá. Então você puxava o bonde pros baile funk? Puxava os ônibus, E quando um dia minha mãe falou comigo assim, minha mãe na época estava na igreja, eu disse assim, olha, você pode ir hoje, mas é a última vez que você vai. Meu Deus. Porque Deus vai falar com você lá dentro. Eita. E aí, como era um baile funk de corredor, Lado A e lado B. Lado A e lado B. E aí eu tava naquela luta, naquela guerra. Sim. E aí Tec Buzunga tava cantando aquela música, Balança a Roseira, não deixa a rosa cair. E aí, de repente, ele falou assim, para o baile. Meu Deus do céu. Deus falou comigo aqui. Ele falou bem assim, sua mãe já não falou assim pro vento, Sua mãe já não falou. O próprio cantor? O próprio cantor. Sua mãe não falou que hoje era seu último dia aqui hoje? Meu Deus. Dobra o joelho onde você estiver agora, se arrepende e vai embora que Deus está te dando livramento. Sua última chance é hoje. Meu Deus. Deus usou um cantor de funk para falar com você dentro do baile funk. Eu saí dali, e quando eu saí dali, eu ainda não acreditei naquela experiência ainda não. Meu Deus do céu, que experiência forte. Eu ainda não acreditei. Falei, não, muita coincidência, essas coisas não existem, não ocorre. Beleza. Aí uma irmã chamada Irmã Penha, que até hoje ela é dirigente da Deus e Amor. Deus e Amor. Ela é fogo puro. Ela veio na porta da minha casa, bateu o palmo e me viu. E falou assim, Deus tem obra na sua vida, hein? E Deus mandou trabalhar aqui na sua casa 2 meses de graça. Não é para pegar R$1 da sua família. Até você aceitar Jesus é o prazo que Deus te deu, porque você fez o propósito lá no baile funk. E a mulher não me conhecia. Meu Deus do céu. Coisa terrível. Olha só. Aí eu cheguei e falei assim, mãe, tem uma doida aí fora aí. E ele falou, quer trabalhar aí 2 meses, essa mulher é doida, deixa essa mulher entrar não. Minha mãe se arrepiou toda e deixou a mulher trabalhar. E ela ficava falando pra mim, você tem que aceitar Jesus, Deus vai te levantar. Aí trazia DVD do Marco Feliciano pra eu ver. Trazia DVD dos Gideões, colocava lá e beleza. De repente, ela pegou e falou assim, Deus vai te dar uma experiência. E aí eu tava indo pra igreja com meu pai, na época meu pai é católico, levando meu pai pra igreja. E aí meu pai passou mal. Seu pai é católico e sua mãe é evangélica? Nessa época. Minha mãe veio da macumba, sim, do espiritismo. Do espiritismo. Meu avô morreu agora, recente, grau 33 na maçonaria. Entendi. O mais alto grau.
E aí eu até tive a honra de pregar, ele deixou escrito lá para eu pregar no velório dele. E aí teve essa questão. Aí que ocorre, meu pai passou mal do coração. E aí o médico me chama e fala assim, ó, vai lá se despedir do seu pai que seu pai vai morrer. Meu Deus. Aí eu fui lá despedir meu pai chorando, em pranto, se despediu, oh, meu filho, eu vou morrer, cuida da sua mãe. Quando eu saí lá fora, eu vi aquelas estrelas assim no céu, aquelas Três Maria. E falei, Senhor, não, falei, se você existe de verdade, salve meu pai agora. Pai, passou 10 minutos. Meu pai voltou. Meu Deus do céu. E aí eu voltei pra casa, né? Aí ele já estava desenganado pelos médicos, o médico falou né? que ele ia morrer. Acabou, vai lá, se despede, vai morrer. Quando eu voltei pra casa, a irmã Penha falou pra mim assim, Deus falou comigo que aconteceu alguma coisa ontem. Meu Deus. O que você fez? Que Deus falou pra mim te perguntar. E ela não sabia de nada, você não tinha tocado no assunto com ninguém. Não sabia de nada. Ela, mulher de Deus, mano. Mulher de Deus, irmã Penha. Aí ela foi e falou assim, você fez um voto com Deus. Meu Deus. E eu falei, eu fiz, mas eu fiz na empolgação. Ela falou assim, se você não fizer, não cumprir, Deus vai te colocar na cadeia de roda, vai te matar. Aí eu falei, vou aceitar Jesus. E fui aceitei Jesus. Aí dali não vem pelo amor, vem pela dor, literalmente, né? Eu fui pela dor. Mas como que Deus, ele então, assim, já trabalhou na tua vida desde o começo? Porque a história, primeiro, de Deus parar um cantor dentro do baile funk, né? Pra falar contigo, né? Ali, Deus desceu o espírito nele ali, falou contigo, você entendeu, foi pra casa. E logo após, né, vem uma pessoa na sua casa que começa a colocar vídeos de pregação, ou seja, Deus usou os instrumentos, né, que assim, pelo mundo seriam instrumentos rejeitados, né, para poder te atrair. A irmã já era irmã, mas um cantor ainda não estava completamente na presença do Senhor. Você vê que Deus, assim, ele te honrou através dessa busca, né? Através de te tirar de lá daquele lugar, daquele mundo obscuro e te trazer para a presença. Você viu, assim, que Deus queria mesmo você nessa obra, nessa missão? Eu fui uma pessoa privilegiada por Deus, eu vou te falar por quê. Minha mãe e meu pai sempre beberam muito, né? Depois desse episódio, minha mãe desviou da igreja. E aí, ela e meu pai ficaram muitos anos desviados. Tanto que eu ganhei minha mãe depois para Jesus. Minha mãe morreu de câncer. Ganhei ela para Jesus. Só que eu vi o poder que a bebida faz dentro de uma casa. O que a bebida destrói uma família. Meu Deus. E aí, quando criança ainda, com uns 13 anos de idade, eu fiz um propósito no meu coração, sozinho. Mas é claro que não era eu, né? Era o Espírito Santo. Sim. Que eu nunca ia beber e nunca fumar. Nunca ia fumar. Mesmo doidão, nos baile funk, na loucura, o pessoal achava que eu tava drogado ou achava que eu tava bêbado, mas na verdade tava endemoniado, né? Sim. E tava sem álcool, sem bebida, mas mais doido que todo mundo. Entendi. Você só curtia o momento mesmo ali, as batidas e tudo mais, né? Mas nunca, né? Não, por causa do propósito que eu fiz com Deus. Entendi. Mas aí então Deus, ele trabalhou pra você vir, e eu creio que assim, né? Foi uma experiência muito grande que você teve. Mas ali Deus já estava, né, iniciando esse chamado na sua vida, né? Porque eu creio que o projeto de Deus é grande na sua vida. Quem te vê pregar, né? Eu falei, você esteve lá na igreja, né? Eu vi a forma de você pregar e eu senti muita unção na sua vida. Eu vi que era necessário mesmo Deus te arrancar, porque tem hora que a gente não quer sair com as próprias pernas, né? Deus, ele precisa nos arrancar de lá e começar, né, escrevendo nossa história do jeito dele. Foi uma experiência maravilhosa, né? Você se arrepende de ter entrado para a presença do Senhor e ter se entregado da forma que você tem se entregado? Não me arrependo. Eu fico só assim pensando que se alguém tivesse me alcançado antes, porque eu vejo que foi o próprio Deus que foi pregar para mim. Meu Deus. Porque faltou a questão do pessoal que é crente assim ao redor ter conseguido me alcançar antes. Sim. Trazer esse evangelho. Isso aí mostra a falta do evangelismo, né? Tem quanto tempo que você já é convertido? Já tem uns 25 anos já. Uns 25 anos. Naquela época, né? As pessoas eram mais intensas, né, no evangelismo, né, em levar a palavra, né, mais fervorosos em oração tudo mais. E se naquela época já havia essa escassez, quanto mais agora, né? Nos dias de hoje, que as pessoas estão, né, vivendo relaxadamente, vamos falar no verbo, né, normal mesmo, relaxadamente, não estão querendo compromisso. Você acha que isso é um grande perigo dentro do evangelho? Porque hoje nós estamos vivendo o tempo da ética.
Olha, eu tenho uma linha de pensamento, assim, pastor Iago. Vamos supor que você está passando pela pior fase da sua vida. Sim. Só que você veio de um departamento de igreja ou de trabalho que você se frustrou muito. Aí, por questão de ética, nós se juntamos e falamos assim, vamos dar um tempo para ele respirar. Uhum. E se esse tempo da ética para você respirar é o tempo que a depressão vem, é o tempo que o suicídio vem, é o tempo que o diabo entra, é o tempo que outras pessoas mal intencionadas vão te atingir. Então eu penso que eu sei que tem que ter uma responsabilidade para você chegar na pessoa, conversar, bater um papo, às vezes até procurar um psicólogo para se curar. Só que eu sei de uma coisa, a oração em conjunto, ela tem um poder muito forte. Então, você não, às vezes, essa ética de esperar um tempo é o tempo que o inimigo vem. É o tempo que o inimigo vem. Por isso que a igreja primitiva vencia. Ninguém nunca estava sozinho. Eu estava sozinho. Tava triste, mas tinha gente ali do lado, orando, pagando preço. Em casa, no partir do pão, nas orações, na comunhão, né? E a igreja crescia muito. Hoje em dia a gente não tem mais essa comunhão, né? Por exemplo, hoje em dia também, já é difícil a pessoa sair do mundo para viver uma nova vida. E quando ela vem viver uma nova vida, ela se sente isolada, né? Porque hoje os irmãos estão assim, eu cuido da minha casa, vivo, né? O que eu tenho que viver e a outra pessoa, né? Ela vive o que ela tem para viver. Então, assim, nós estamos muito separados. A igreja ela se separou muito. E isso é muito ruim, né? Porque a igreja ela tem que estar unida. Porque o Espírito Santo, ele opera quando estão todos unidos no mesmo propósito. O mal que nós estamos, né, com mente diferente, com ações diferentes. Então, nós estamos querendo viver uma glória que onde que pegue todo mundo, mas com mentes diferentes, entendeu? Então nós temos que pensar de acordo com o reino, né? E o que acontece, né, Emanuel Costa? A gente tem essas dificuldades, mas dentro desse chamado seu, né, a qual você veio para a presença, logo depois você já estava sendo usado por Deus, já estava sendo usado, já estava, né, ministrando a palavra, levando, como que foi essa experiência? Logo o chamado, eu demorei 3 meses para ser batizado com o Espírito Santo, né? Aham. E aí eu não era batizado ainda e o pessoal queria que eu pregasse. Porque como eu puxava ônibus para baile funk, então eu sabia conversar, bater papo e tal. Sim. E eu comecei a estudar muita Bíblia com o pastor Kleber Souza. Uhum. Muita Bíblia. O pastor Kleber Souza falou assim, Deus vai te usar você por um longo tempo. E aí você vai ter que estudar a Bíblia. E nisso eu andei com o evangelista Tiago, um amigo nosso que tinha. Ele passava na minha casa... Passar na minha casa com umas 20 pessoas e me levar pro monte. Meu Deus. Eu nem dormia, irmão. Uhum. Era campanha de 365 dias no monte, 84 dias Isso no monte. logo no comecinho? Logo no comecinho, 60 dias no monte. Não tem o apóstolo Rony? Sim. Apóstolo Rony? Sim. A gente passava em frente à casa do apóstolo Rony, chamava ele subiu o monte com a gente. Sim. E ele também sempre orou muito, o apóstolo Rony também subia no monte com a gente. Sim. Era assim, muito... Olha, sério, aí um dia Deus usou uma pessoa e falou comigo, ora mesmo. Ora, quando você faz 2 anos de oração em monte, ora. Porque vai chegar um tempo que você não vai ter tanto tempo assim para parar para subir no monte. Meu Deus. E aí você vai fazer depósito no céu. Aí eu nunca tinha escutado isso. Quando você não conseguir orar, o depósito do céu vai mandar as respostas das suas orações. Tanto que hoje eu vivo o que eu oro, né? Em cada detalhe. O que eu orei lá atrás, eu estou vivendo hoje. Tudo que eu orei lá atrás. O que chama a atenção é muito forte o que você falou. O que chama a atenção, né? Porque todas as pessoas que servem o ministério, elas servem o ministério em dificuldade, né? E existe um tempo que o tempo vai se fechando cada vez mais, né? Agenda, família, igreja, né? E tudo vai virando tipo como uma bola de neve. Então, assim, ela te deu uma dica espiritual, né? Que fez a diferença, e se a gente praticar hoje, faz a diferença. Por quê? Porque não é que eu vou andar com a lenha do passado, mas eu vou me preparar, me equipar para aquilo que tá vindo no futuro. E as confusões que dava comigo? Você não pode pregar sem estar batizado. Uhum. A primeira vez que eu preguei, eu fiquei 30 dias orando e lendo. No dia que eu fui pregar, eu fiquei 8 horas de joelho. Eu fui para a igreja mancando, minha mãe teve que me levar, porque meu joelho não estava respondendo direito, que eu fiquei 8 Sempre horas da igreja de Assembleia de Deus? Sempre. Eu era da igreja do pastor Pedro Lírio, né? Uhum. Do saudoso pastor Pedro Lírio
Fiquei ali 4 anos e agora eu sou da minha igreja já 21 anos da mesma igreja. 21 anos da mesma igreja. E aí eu fui mancando, cara. Minha mãe colocou em cima do altar. Não conseguia levantar, minha perna tremendo. E o pastor falando, ele tá ligado, mas era força que faltava na perna para levantar. Meu Deus do céu. Mas era o temor de Deus, né? Sim, sempre tive muito medo, né? Na verdade é medo mesmo que eu falo. Medo de Deus, temor, medo. Porque se a gente perder o medo de ferir a palavra, de ferir Deus, você se torna uma pessoa comum, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Então a gente tem que entender que é necessário. Nós estamos vivendo um tempo onde que, né, poucas pessoas estão compromissadas, né, verdadeiramente com o reino. Hoje pregadores, né, pregam de qualquer forma, de qualquer jeito, sobem em cima do altar de qualquer jeito e não levam como prioridade uma vida de santidade e uma vida de busca, né, de intensidade espiritual. Então assim, você sempre entendeu que é necessário, né, a oração para um ministério estar de pé. E o seu ministério, ele está solidificado mesmo no Espírito? Tá. Eu tenho um negócio com Deus que, domingo agora, a gente acabou pregando sobre Apocalipse, né? Na igreja do pastor Romildo, na Olha Unção. Até agora, o que eu estudei da Bíblia e o Espírito Santo, a unção daquele culto está se manifestando em mim. Meu Deus. Eu tô sentindo, eu tô aqui, eu tô sentindo a graça de Deus, eu tô sentindo... Eu fui o mensageiro da noite, sim, mas eu fui impactado pelo que Deus fez. Pelo poder do Espírito. Então, se a gente não amar essa palavra, nós vamos ser vencidos em todas as atmosferas. Você lembra de Adão e Eva? Sim. Eles estavam no melhor lugar, no lugar onde não tinha como pecar. Sim. E o diabo venceu eles lá porque eles não deram valor à palavra. Meu Deus. E onde que Jesus estava? No deserto. Meu Deus. E quando o diabo falou assim, transforma essas pedras em pães, aí Jesus fala com ele, nem só de pão e água virá o homem. Não só de pão virá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a gente foi com a palavra, né? Só vai vencer pela palavra. É pela palavra que nós estamos de pé. É verdade, a palavra ela é a base, né? Se não tiver a palavra, a gente não consegue ter força para continuar. Sua família é contigo, né? Hoje você é casado, tem filhos? Manoel? Tenho uma filha, Manu. A filha, quantos anos ela tem? Ela tem 9. 9 anos. Sua esposa, né, te acompanha no ministério, junto contigo. Fiquei sabendo que você foi buscar a esposa lá em Linhares, Colatina, né? Foi lá fazer uma pregação, né? E voltou casado de lá. Rapaz, quando eu vi ela, eu falei assim, pega um pouquinho de água pra mim, irmã. Ela pegou, aí eu tomei 6 copos d'água pra ver se era de verdade mesmo, porque eu achei ela muito bonita, né? Aí, graças a Deus, estamos juntos aí, já tem 14 anos já. 14 anos com uma filha de 9 anos, 9 anos, sempre na obra, né? Sempre Deus constante. Operando. Manoel, nós temos visto, né, que hoje, né, hoje não, como sempre foi difícil para mulheres, muitas vezes, acompanhar o marido, né, ou apoiar até no ministério. Você vê dificuldade assim dentro da sua casa, né, de apoio da sua esposa em questão de, por exemplo, te dar cobertura espiritual quando você sai, ela faz isso, ela te dá essa cobertura, porque é muito difícil, né, a gente levar um ministério sem uma cobertura dentro de casa. Eu vejo que muitos pastores que hoje estão lá em cima, por trás desses pastores ou por trás também de outros homens, né, que chegaram em algum lugar, tem uma mulher que edificou o seu lar, porque a mulher sábia, ela edifica a sua casa segundo a Bíblia. Então você entende que é necessário mesmo assim, uma esposa pegar junto, ser cobertura do marido e estar do lado, porque eu sei que tem hora que não vai ter como ela te acompanhar numa pregação, de você ir numa igreja, né? Talvez ela tenha os afazeres dela, mas ela está do seu lado, ela botou a mão e não larga. Isso. A minha esposa, ela é muito atuante na nossa igreja, né? Como eu fui líder 14 anos, ela é muito atuante. Então, ela só não vai comigo quando tem um evento na igreja que ela tem que estar na frente mesmo, não tem jeito, porque ela é líder, mas só que a minha esposa, eu já vi ela virar à noite em oração. Pela sua vida? Pela minha vida, pela nossa família. Eu já vi minha esposa virar semanas em oração sem quase dormir direito, pedindo providência a Deus. E como ela é muito reservada, né, ela tem um jeito dela, mas tem pessoas que ligam ela de outros países, ligam para ela daqui do estado, pedindo oração, porque realmente assim... Vê ela como uma coluna de oração. E Deus ouve ela.
tem coisa que eu vivo que eu sei que é ela que orou, entendeu? Sim. É porque a mulher ela tem muita referência no ministério do marido, né? Ela tem assim, muita referência, não, muita importância, né, no ministério do marido. Então, assim, pro casal ele poder seguir e caminhar junto, ambos têm que estar na mesma visão, né? Porque eu tava meditando sobre a passagem, né, que fala que Tomé ele não estava, né? Ele desacreditou quando Jesus apareceu. Então o que acontece? Ele não pegou a mesma revelação. Quando uma casa não está debaixo da mesma revelação, há dúvidas. E essas dúvidas acabam gerando conflitos, né? Por quê? Porque você pega uma coisa e a pessoa não pegou e ela vai duvidar daquilo que você recebeu de Deus. E quando você recebe algo de Deus, você quer caminhar para dentro daquilo que Deus, né, tá te levando. Mas muito difícil é quando você está com uma pessoa do seu lado, que ela não quer ter um compromisso com Deus, ela entende que você tem um ministério, ela entende que você tem um chamado, mas ela não quer se disponibilizar a se entregar junto com você nesse chamado. Aí a revelação vem pra você e o que vai pra ela vem como loucura. Então, assim, é muito importante, né, o casal tá alinhado, os dois buscando junto, né, ter vida de oração, os dois se respeitarem e entenderem que a casa, né, em Deus é uma casa que prospera, né, mano? Se não tiver uma revelação juntos, o propósito tem que caminhar junto. Por quê? Porque vão orar pelas mesmas coisas, vão viver as mesmas coisas e não pode ficar preocupado com a dificuldade do começo. Sim. Porque no começo vai parecer loucura para alguma das partes. Verdade. Vai parecer assim, não, isso aí não tem como isso acontecer. Quem vai te levar? Como é que vai ser? Hoje, com todo respeito, gente liga para mim dos Estados Unidos, da Europa, me liga um monte de gente para fazer agenda. Só que eu respeito muito as agendas daqui, vai chegar a hora de atender lá. Sim. Só que o que acontece? Antes parecia que era algo inalcançável. Agora eu já vejo que é bem real. Mas no começo eu tive que sentar com ela, explicar a ela, ó, sou pregador, se você não for junto comigo não vai dar certo. Sim. Por que muitos caem, tanto homem quanto mulher? Porque você nunca vê a mulher do cara com ele, você nunca vê o esposo da varoa com ela. E o cara tem a agenda do dia 1º até o dia 30, né? Aí nunca vai na igreja dele também. Nunca vai na igreja dele, né? Pros pregadores daí de hoje em dia também, lá vai um conselho. Olha aí, ó. Quando você coloca a agenda do mês lá, 30 dias corrido, se eu sou um pastor presidente e eu olho lá na sua agenda e vejo, poxa, qual igreja que ele reúne? Ele reúne com o pastor Iago. Deixa eu ver qual dia que ele foi na igreja dele. Dos 30 dias ele não foi nem um dia na igreja dele. Como que ele tá? Mas o pastor dele libera ele para ir. Não, irmão, não é questão de liberar, é questão de parar para ouvir. Como que eu vou ensinar se eu não paro para ouvir, não paro para aprender? Aonde que eu vou abastecer as minhas energias? Aonde eu vou desabafar, conversar, ter um direcionamento? Às vezes quem faz muito isso, ele já está caído e não percebeu que caiu. Meu Deus do céu. E isso estraga o ministério da pessoa, né? Porque quem não senta para aprender não pode se levantar para ensinar. Isso aí. Então o que acontece? Acaba virando um mecanismo gospel, né? Um ativismo, vamos dizer. Eu funciono, né, dessa forma e não me preocupo mais de ouvir, de aprender e muito mais. Então isso aí é muito perigoso na caminhada cristã, né? É porque todo mundo quer chegar logo. Entendeu? Eu quero chegar, eu quero viver tudo, eu quero ser o maior pregador das nações, eu quero ter a maior igreja, eu quero ser o melhor pastor, eu quero ter o melhor carro. Só que se você queimar a etapa, eu vejo muita coisa assim, acelere o seu destino. Deus tem um poder para fazer, para acelerar. Mas e se essa acelerada aí queimar etapas e você não está preparado para viver tudo que você vai viver lá na frente? Entendeu? Por exemplo, quem era o Iago há 2 anos atrás? Será que estava preparado para ter um podcast hoje? Entendeu? Verdade. Quem era o pastor Iago há 3 anos atrás? Estava preparado para ter uma igreja? Verdade. É sobre isso. Se você não quer uma etapa, tem uma frase que eu carrego comigo. Quem chega no tempo de Deus nunca chega atrasado. Meu Deus. Quando você pisar nos lugares, tudo vai se abrir. Meu Deus. Quando você falar, as coisas vão se materializar, vão acontecer, porque você chegou no tempo de Deus. Aí, esse desespero desenfreado para acontecer, para chegar, aí eu me ofereço a lugares, eu chego em lugar sem honra, eu piso nos lugares sem valor nenhum. Por quê?
Porque se você não se valorizar, eu não faço nem questão de dinheiro. Uhum. Eu estou falando de você ter o seu valor pessoal com aquilo que Deus te entregou. Uhum. Olha, já fui muito humilhado, desprezado, destratado. Já Sim. aconteceu N coisas comigo. Só que hoje eu vejo um tempo de honra muito grande na minha vida. Só que hoje eu tenho capacidade para suportar o elogio, o algo que deu errado. A crítica, né? A crítica. Sim. Entendeu? Entendi, porque tudo é um processo, né? Você falou aí de Jesus no deserto, onde que ele venceu, né, no deserto, e Adão se perdeu no paraíso. Na questão do deserto, foi proposto ali, né, uma bandeja. E para algumas pessoas hoje, isso daí era uau, maravilhoso, né? Então eu vejo que algumas pessoas começam bem, mas no meio da caminhada elas vão se perdendo. Por quê? Porque elas vão deixando de ouvir a voz do Espírito para se apegar, né, às bandejas que Satanás ele tem colocado no meio do caminho. Então nem todo o sucesso, né, vem de Deus. Isso aí. E até ministerial a gente tem que, né, ter o entendimento que tem coisa que tá bombando, mas Deus não está ali. Por quê? Porque o que não nasceu, o que não nasceu em Deus também pode dar certo. Isso entendeu? aí. Por quê? Porque o inimigo ele sustenta por um tempo e falou: ó, se você me adorar, te darei todos esses reinos. Isso. Te darei tudo isso daqui. Então, muitas vezes, o nosso coração ansiando pela necessidade, que nem você disse, pelo crescimento, por chegar logo, né? Muitas vezes a gente acaba se perdendo. Então, por isso que nós não podemos perder a visão, né? No meio da caminhada, né? Porque a visão é muito importante. Você, quando você não cresce estruturado, você vai desabar. Se você não crescer com estrutura, lá na frente você não vai suportar o peso das coisas que Deus vai te entregar. Então, José, ele revela o sonho porque ele ficou muito feliz e acreditou que todo mundo ia ajudar ele. Sim. E aí todo mundo critica o José e ali o diabo começou a trabalhar. Forças espirituais trabalhando contra ele. José vai para casa de Potifar, não está triste porque os irmãos abandonados, está até triste, mas ele não para. Sim. Ele continua trabalhando e o diabo continua trabalhando contra ele. Então agora ele vai na prisão. Na prisão ele não para, mas as forças demoníacas estão trabalhando contra ele. Ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro, o copeiro vai morrer, o padeiro, né? Na verdade, vai morrer, o copeiro tal. O copeiro vai voltar. Vai voltar. Mas quando o copeiro voltou, o copeiro esqueceu que José existia. Sabe por que esqueceu? Porque a vaga que abriu era de padeiro. Meu Deus. E Deus queria colocar José como governador. Meu Deus do céu. A vaga era... Então, Deus segurou, fez o copeiro esquecer o nome de José para entregar para José algo muito maior. Sim. Aí quando chegou a hora, eu conheço quem? José. Aí as forças espirituais não conseguiram mais trabalhar. Em tudo que tentaram matar ele, fundo do poço, calabouço, tudo. Aí quando chegou diante do rei, o rei criou um cargo de governador que nem existia. Para ele entrar. Nem existia o cargo. Então já vou ter que liberar a palavra agora. Pode liberar. Vou liberar para você que está aí, vai a palavra. Meu Deus do céu. Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas Deus vai criar lugares que você precisa entrar. Alguém vai criar um lugar só para você assumir esse cargo. Meu Deus. Tá? Lugares que você nem sabe. Você que tem desejo de ter uma igreja, alguém vai abrir um galpão só para sua igreja entrar. Vai ser dessa forma, tá? Recebe essa palavra aí, em nome de Jesus. E isso é muito forte, né? Porque muitas vezes a gente pensa assim, mas como que Deus vai fazer? Eu lembro que eu tinha um sonho muito grande de ter uma casa, né? Eu falava assim, meu Deus, mas comprar uma casa hoje, nos dias de hoje, é muito difícil, né? Só que um dia Deus abriu uma porta de oportunidade. Quando eu fui comprar a casa já estava sendo feita há 5 anos. Ou seja, quando eu pensei que era impossível 5 anos antes, Deus já estava construindo o meu projeto que ele ia entregar na minha mão. Isso. Entendeu? É sobre isso, sobre, né, entender, né, o tempo de Deus e caminhar em cima disso, né? Deus não disse assim, haja luz. Sim. E houve luz. Quando Deus fala, ele materializa em algum lugar. Sim. Deus falou com você, vai acontecer. Então Deus já materializou em algum lugar. O que você tem que viver. Porque Deus é Senhor do passado, presente e futuro. Uhum. Então o que acontece? Esse negócio de querer viver de qualquer jeito, vai. Não, primeiro Deus prepara você para te apresentar o que ele já preparou para você. Sim. Mas Deus quer ver onde você vai chegar. Não, Deus está te preparando para entregar o que ele já preparou, que já está preparado. Meu Deus do céu. Quando você chegar
Não é que Deus tem que ver, é você que tem que conhecer os seus limites. Meu Deus. Porque até agora você nem conhece, a gente nem conhece o que é capaz de fazer, o que é capaz de entregar, capaz de vender. Meu Deus, é verdade. Entendeu? É verdade. Capaz de vender, capaz de entregar, capaz de desistir, capaz de ir para um lado de pecado. Primeiro Deus te estrutura. Não, meu filho, vai estruturar. Estrutura, calma, respira. Porque na hora certa eu vou fazer algo tão grande que a sua família vai ficar assustada, você vai ficar assustado, as pessoas ao seu redor. Quem não acreditou vai ficar assim, como que aconteceu isso? É sobre isso. E sabe qual é o meu pensamento? Aí é já. Eu quero que você viva, e nós temos que viver para viver o melhor momento da nossa história mesmo. Porque todo mundo que não acreditou, eu quero que eles vejam mesmo o que Deus faz com as pessoas desacreditadas. O que Deus faz com pessoas que eles dizem assim, não merece estar ali, não é dele, por que ele, para que ele? Simplesmente Deus escolheu, cara. Eu tenho uma frase que eu costumo falar, que Deus tira do lixo e coloca no luxo, né? E é só ele que é capaz de fazer isso, né? A gente muitas vezes, nós não acreditamos em nós mesmos, né? Mas Deus, ele depositou toda a sua confiança em nós. Poxa. Ele acreditou em nós. Então assim, nós temos que entender a questão de esperar o tempo de Deus. Por exemplo, né? Se você hoje tem estrutura para ir viajar, talvez no passado você não teria essa estrutura, como você mesmo disse, né? Deus te prepara, mas não prepara, a pessoa fala bem assim, mas Deus, eu preciso ir, né? Lá talvez eu vou ganhar dinheiro, vou poder voltar, poder sustentar minha família. Só que Deus prefere deixar você, muitas vezes, passar uma luta aqui, do que você ir para outro lugar para morrer. Porque se você não tem maturidade para lidar com um projeto que ele vai entregar, primeiro ele te estrutura para você receber, né? E tem muita gente também que é dublê de rico, né? Isso daí. A pessoa tá matando a cachorrinha ali, mas finge ser uma coisa que não é. Isso. E aí, às vezes, tem outras pessoas que estão posicionadas do lado que querem viver uma vida assim e não sabe que a pessoa que ele tá modelando, às vezes, não tem nada, tá com a corda no pescoço. Sim, verdade. Por isso que eu vou falar, você tem que ir um passo de cada vez, vivendo o seu propósito. Repara bem, todo mundo que corre atrás do dinheiro, o dinheiro corre dele. É verdade. Todo mundo que vive uma vida de ganância, você tem que ter, tipo assim, você tem que ser, poxa, eu quero conquistar, eu quero viver. Sim. Porque tem gente que fala assim, se fulano conquistar, pra mim eu já tô feliz. Não, fulano tem que conquistar, fica feliz também, não fica com inveja, mas você também merece conquistar, você merece chegar. Verdade. Eu quero que o pastor Iago tenha a maior igreja de Campo Grande. Aleluia. Entendeu? Mas eu também quero viver a maior fase com o meu ministério. Sim, então, com certeza. O problema é as pessoas não aceitarem a outra sonhar, a outra viver. Por que você não pode construir o seu sonho e eu, dentro do seu sonho, caminhar com você e você caminhar no meu sonho também? Sim. E juntos, nós vamos chegar muito mais longe. Muito mais longe, é verdade. É sobre isso, né? É sobre isso, ter esse discernimento. Manuel, que coisa linda que Deus tem feito, né? Deus te usa, né? A forma como ele tem manifesto na sua vida. E eu creio que Deus vai te usar muito ainda, entendeu? Creio que esse estado ainda é muito pequeno para esse ministério que Deus colocou na sua vida. Vamos lá, né? Uma coisa que todo pregador, né? Fica impactado ao ouvir e tem dificuldade de responder. Eu sei que você não vai ter dificuldade de responder isso, né? Levar um ministério é difícil? É difícil. Agora, nesse domingo eu falando com a minha esposa acerca do tema, né? E dos outros temas que eu estou estudando, que ela está acompanhando na madrugada. Eu tô tendo que levantar 4 horas da manhã para estudar. Para ter tempo, que é tarde da bênção, essas coisas assim. E outros cultos, outros compromissos, filha, outra coisa. E aí eu vejo que quem quer viver de verdade uma vida de oração, de renúncia, de entrega, e ter compromisso com Deus e com o povo que vai te ouvir, é difícil. Sim. Mas para quem quer levar uma vida de qualquer maneira, fácil. É fácil. Mas só que tem prazo de validade. Começa e termina. Vai começar e vai apagar. Vai queimar e vai apagar. Entendi. É muito importante isso, porque muitas vezes a gente, né, acha que o ministério é fácil. Quantas pessoas que eu vejo que têm sonhos, né, de crescer dentro de um ministério. Só que quando elas batem de frente com a realidade, né, com as pancadas da vida,
elas voltam atrás. Então, assim, o ministério, como nós falamos, é um ministério que tem que ser estruturado por Deus. Mas nós enfrentamos muita dificuldade. Como o senhor hoje é pregador itinerante, Isso. né? Pregador itinerante também sofre muito, né? Sofre. Contou um testemunho aqui de uma pessoa que te intimou no começo do culto, né? Pra você mostrar que você era pregador mesmo. Porque olhou, né, pra sua fisionomia e disse assim, não, isso daí não é pregador, não. Isso incomoda muito a gente, né? Isso. Olha, eu lembro no começo que eu não tive ninguém assim pra pegar assim, vai fazer uma costologia. Você tem isso aqui. Não, eu tive que meio que aprender sozinho. Não tinha um pai pastor, não tinha uma mãe de oração. Aprendi sozinho. Então pensa o número de cultos que eu fui mal. Sim. Que não tinha como. Aí sempre tinha um dia acabou o culto. O irmão do louvor veio, o pastor arrebentou tudo. Foi aquele negócio, aquela glória de Deus. Foi aquele negócio muito forte. Sim. Peguei o microfone e acabei com o culto. Aí o pastor pegou o microfone e falou assim, irmãos, hoje Deus quis falar no louvor. E aí o irmão ainda me deu uma carona, que o pastor me levar em casa. O irmão falou assim, irmão, e do jeito que você pregou, eu vou te deixar aqui em Campo Grande e morrendo de rir, você vai embora agora andando. E eu fui andando para casa. Meu Deus. Passei coisas que foi assim. E isso faz parte das humilhações do ministério. Fora assim, vem aqui que eu vou, vem aqui que eu vou te abençoar. E tal. quando chega lá, chegar nada, aquele tapinha nas costas, vai embora e aquela dificuldade danada. E as pessoas elas precisam se atentarem, né, para a dificuldade de um pregador, porque muitas vezes, né, o pregador ele tem esse receio de rejeitar a chamada. Mas quando ele, na verdade, ele se disponibiliza, ele espera pelo menos, né, ali uma compreensão da pessoa que está do outro lado. Então o que acontece? Já aconteceu comigo, né, de a pessoa me ligar, vem pregar em tal lugar. E assim, eu estando numa dificuldade financeira muito grande, lembro que um dia desses aí eu peguei até o próprio carro do meu sogro, eu falei bem assim, eu vou, a gasolina que tem aqui, quando chegar lá, eu creio que ele vai me dar uma oferta que era alguns quilômetros, né, longe da minha casa, da capital, e aí, né, fiquei com isso na cabeça. Quando eu saí, ele bateu nas minhas costas e disse bem assim, obrigado, que Deus te abençoe, se você puder voltar, volte, mas não falou de nada. A gente tem esse receio de falar também, mas assim... O que acontece é que tem muito pregador morrendo hoje, né? Porque eles se disponibilizam e não são honrados da forma que deveriam, né? Muitas vezes uma igreja grande, que tem uma estrutura enorme, ela não consegue dar condição para a pessoa, né, que vai pregar. Isso daí, né, é muito difícil também para uma pessoa que leva um ministério, né? As pessoas criticam muito quem vive da fé. Só que olha só, pensa você acorda de manhã, você vai estudar a Bíblia, você vai orar, você vai se preparar. E aí, você está totalmente na dependência de Deus. Sim. Que vai mandar o alimento para você, que vai mandar o recurso, tem que pagar a luz, tem que pagar água, tem que pagar carro, pagar um monte de coisa. Sim. Então, quem trabalha hoje assalariado, pensa, tem essa instabilidade. Agora, e quem não tem? Será que você conseguiria viver? As pessoas criticam tanto que são pessoas que vivem da fé. Será que a pessoa teria a calma, a tranquilidade de esperar em Deus, de esperar o recurso que sempre vem, de esperar? Tinha gente que entraria em depressão, ia ficar ansioso, perderia a paz. Só que quem sabe o que Deus chamou, ele sabe, ele sente, as coisas vêm, acontece, alguém aqui e ali. E também você não é uma pessoa também desequilibrada, né? Você tem sua reserva também, tal. E aí é sobre isso. Será que a pessoa que critica, ela teria a capacidade de viver assim? Verdade. Eu costumo falar para as pessoas lá na igreja, né, que a gente não chega, né, lá na lanchonete e fala bem assim, me dá um lanche aí, e no final, quando a gente vai pagar a conta, vira para a pessoa e fala bem assim, Deus te abençoa, né? Então, assim, as contas vencem, né? Nós temos nossas dificuldades, né, financeiras, sim, e nós temos assim que ter esse discernimento de acolher essas pessoas, porque muitas vezes, né, o pregador ele vai para sua casa, né, muitas vezes não tem nem um alimento dentro da despensa, enquanto o líder, o chefão que tá com a igreja lá bombando, ele sai do culto e vai para a pizzaria. Então nós temos que, né, entender a luta dos outros. E o que acontece nesse termo aí? A gente vê que a igreja ela tem sofrido muitos ataques, né? Porque pessoas têm cada vez mais se escandalizado com a situação da igreja
nos dias de hoje, né? Muitos, infelizmente, né, líderes, né, não dando, né, testemunho, né, roubando, né, e isso fere muito a gente, por quê? Porque eles generalizam, né, e colocam todo mundo dentro do mesmo pacote. Então, assim, você sofre, você ouve isso, né, de pessoas e sofre também com isso, de ouvir, mas a igreja só tem ladrão, a igreja só tem pessoas que não prestam, a igreja só tem pessoas, né, que na verdade não serve a Jesus da forma correta. Isso mexe com você. Na verdade, assim, de certa forma, além de ser bíblico, né, que no final dos tempos seria assim, a igreja é um lugar de gente com problema. Sim. Se eu perguntar para você agora, qualquer um que está aqui nessa sala, quem está curado dentro da igreja? Quem está curado? Essa carne aqui, ela só vai ser transformada quando Jesus voltar. Então todo mundo vai ter uma dificuldade. Outros têm um problema com dinheiro, outros têm problema com prostituição, outros têm problema de desvio de caráter. Porque traição, essas coisas, sim, algumas coisas não tem nada a ver com o diabo. O diabo trabalha também, tem a ver também. Sim. Só que na verdade é o desvio de caráter da pessoa. Sim. Que a gente culpa o diabo em tudo, né? Isso, mas só que às vezes é uma pessoa que vem de um lar, que só foi traição, aí o cara precisa de um tratamento. Que a igreja às vezes prefere criticar em vez de ajudar, ou as pessoas de fora preferem criticar em vez de ajudar. Não estou abrindo espaço para o cara pecar, nada não. Sim. Eu estou falando que a igreja é um lugar onde tem gente doente que precisa de tratamento, tanto espiritual como físico. Então por isso vai ter gente lá que vai roubar, vai fazer. Quantos homicidas tem dentro da igreja? Ele não mata mais, mas está lá lutando para não matar mais. Quantas pessoas que vai da prostituição, que às vezes se namorar com alguém vai acabar caindo? Sim. Entendeu? Sim. Quantas pessoas que veio do álcool? Sim. Entendeu? É sobre essas coisas assim. Então às vezes incomoda por pessoas que estão na linha de frente, que deveriam assim, respaldar ser todo mundo. Exemplo, né, também. Isso, e não consegue, infelizmente. E não consegue, e isso fere toda a imagem da igreja. Mas não pode generalizar, porque, né, na cabeça deles todos os pastores são ricos, né? Toda a igreja guarda dinheiro, fundos, né? Então, assim, se a gente parar pra analisar mesmo na realidade, não é assim, né? Que a banda toca, que as coisas funcionam. E nós temos muita dificuldade, né? Hoje, né, você tem dificuldade de lidar com a igreja em relação à pregação, porque nós estamos vivendo um meio muito liberal hoje, né? Hoje a gente tem que, muitas vezes, nós temos que nos policiar nas palavras que nós vamos liberar no culto. Isso tem interferido em alguma coisa no seu ministério? Não, porque eu creio muito no que Deus me entrega. Sim. Que Deus me entrega, e é claro que você tem que saber liberar a palavra de uma forma que não vai causar um transtorno para a igreja depois também. Sim. Porque dependendo do que você falar, você vai embora e você vai causar um transtorno para a igreja. Tanto juridicamente como fisicamente. Sim. Então a igreja, o pregador tem que estar antenado a isso. Agora, numa sala de aula, no estudo, aí você já libera tudo que você precisa liberar. Sim. Entendi. É verdade, porque se a gente, né, se incomodar com essas coisas, a gente não vai conseguir pregar a verdade de Jesus. E a verdade de Jesus é uma verdade assim que confronta. Nós temos que entender, nós temos que confrontar, mas na sabedoria. Isso. Né? Levar, mas na sabedoria, porque tem pessoas também que querem ser Deus na terra, né? Elas querem tomar o lugar de Deus, elas querem condenar as pessoas, botar o dedo na cara das pessoas e dizer não, que você é isso mesmo, porque, né? A Bíblia fala que o homem espiritual julga todas as coisas, né? Mas o único que pode condenar mesmo é o Senhor. Entendeu? Nós não temos poder de condenar ninguém. Então nós temos que ter esse, né, discernimento. Então, assim, a gente entende, né, que a igreja ela está cada vez mais mudando, né, a sua condição, né, a sua forma de trabalhar. Mas só que nós precisamos continuar firmado nisso aqui, né? Na palavra. Sem a palavra não dá. Porque a palavra é nossa bússola perfeita, né? Você acredita que nós somos a geração do avivamento? Eu acredito, do arrebatamento, do avivamento. Eu falei até esses dias aí, somos a geração do avivamento. Tem um rapaz que foi aí na rede social aí, que avivamento e tal. Eu sei que o maior avivamento já veio, que é Jesus. Porque às vezes a gente fala assim, Senhor, faz algo novo. O novo já veio, o novo já que veio. é Jesus. Mas essa geração agora é a geração do arrebatamento. Eu creio muito que as pessoas não passarão pela morte nessa geração. Meu Deus. Que Jesus vai voltar, vai arrebatar elas ainda em vida.
Então é por isso que o diabo colocou uma frase nessa geração. E a frase é: essa é a pior geração de Bíblia que existe, essa é a pior geração de oração, é a pior geração de pessoas que buscam a Deus. E não é isso. O diabo está tentando implantar isso, porque nos 4 cantos desse estado e fora dele também, eu estou vendo uma geração muito forte crescendo, geração avivada, bíblica, avivada, com temor de Deus. Jovens que não estão buscando casamento, que estão buscando oração agora, não estão buscando a vida de santidade. Eu fui na sua igreja, eu vi muitas pessoas compromissadas com Deus. Você é alguém compromissado com Deus. Então é sobre isso. Porque o inimigo implantou, ele quer fazer igual fez no Éden. Sim. Implantar na cabeça de quem está no lugar certo que aquele lugar não é o lugar. Ele quer te tirar da sua geografia, né? E te colocar dentro de uma realidade que não te pertence. E muitas vezes a gente dando ouvido, né, a essa voz, a gente acaba, né, perdendo a identidade. Então, assim, a gente tem que manter, né, o padrão, né, o padrão do céu, para não perder essa identidade. Então, nós somos a geração do avivamento, né? Você acredita que nós somos a geração do avivamento, né, do arrebatamento, muito forte. A geração do arrebatamento, porque diante de todos os cenários, de todos os acontecimentos, isso mostra que Jesus está cada vez mais perto, né? Olha, estudando agora recentemente, o clima no mundo mudou drasticamente. Sim. Os países estão em conflito, não sabem o que fazer para melhorar. São rumores de guerra. Ninguém sabe. Os países estão cada vez entrando em colapso. Por quê? Porque o cenário está sendo preparado para o anticristo entrar. Sim. A igreja vai ser arrebatada. Vai viver o maior momento dela, e a terra vai ser só um caos. O mundo já está preparado, já está preparando o cenário já está preparado para o arrebatamento. Sim. Então, quem não está com a vida no altar, acerta a vida, se prepara. Eu sei que a vida da gente é uma correria, é trabalho, é família, é igreja, é aquele negócio todo. Só que Jesus está vindo buscar a sua igreja. Meu Deus. Essa geração agora, nunca. Você sabia que Martinho Lutero e Calvino, eles não estudaram o Apocalipse porque acharam o livro complexo. Uhum. E alguns reformadores também deixaram o Apocalipse de lado porque não tiveram entendimento. Sim. Só porque na época deles não tinham tantos sinais, não existiam tantos sinais igual existe no nosso tempo agora. Sim. Se você não conseguir ser fiel agora, que tá mamãozinho com açúcar pra gente aqui no Brasil, quando o Espírito Santo não estiver mais na terra, irmão, meu Deus do céu, que vai ser só ranger de dente, que a morte vai ser presa, nem se matar o cara vai conseguir. Meu Deus do céu. E aí vai ser doído, vai ser uma coisa horrenda. Meu Deus, e nós estamos vendo tudo se cumprindo aí, né? Todas as profecias estão se cumprindo, né? Então o que nós não podemos fazer é dormir, né, Manuel? Tem muita gente, assim, muita gente na igreja que está dormindo, né? Está dormindo. A palavra é: desperta, ó tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo, né? Ele te iluminará. Então nós temos que acordar, porque nós temos que influenciar mais pessoas, né? A seguir Cristo. Muitas vezes a gente dentro de igreja briga tanto, né, por uma outra igreja que está próxima, e a gente fica, mas vai roubar os nossos membros, vão roubar os nossos membros, né? E a gente esquece que existe uma multidão de pessoas que a minha igreja não consegue alcançar. Então isso, né? Então assim, a igreja ela tem que entender que existem muitas vidas ainda que estão precisando, né? Olha, uma coisa que eu gosto muito, Noé, Deus fez um pacto com Noé. Sim. O arco de Deus, todo mundo chama de arco-íris, é o arco de Deus. Uhum. Deus disse assim: não vou mais acabar a terra em água. Toda vez que você vê o arco de Deus, que é o arco-íris, você sabe que não. Noé está vivo? Ele morreu. Uhum. Só que Deus continua cumprindo a promessa que ele fez. Ano passado. Lá no passado, está cumprindo com a humanidade que ele prometeu para Noé. Sim. Olha só. Aí eu não vou acreditar que Deus prometeu que vai voltar. Ou eu não vou acreditar que Deus prometeu algo na minha vida e não vai se cumprir? Meu Deus do céu. Se toda a Bíblia, Jesus, ele cumpriu com toda a sua palavra. Toda a sua palavra. Entendi. Está faltando só ele voltar. Mesmo assim já tem um arrebatamento imediato que é das pessoas que morrem. Já foi arrebatada. É porque as pessoas elas têm uma ilusão de que, né, Jesus é só lá no final mesmo. Mas assim, e se eu morrer hoje, né? Eu acho que a morte, assim,
Pra quem tá descansando, é tão rápido da morte pro arrebatamento, né? Do que pra gente que tá aqui na consciência de que o tempo tá demorando. Então, assim, vai ser abrindo um piscar de olhos, entendeu? Então a pessoa fala bem assim, mas eu não vi Jesus voltar. E a gente fica levando, né? Interrompendo esse tempo do encontro, do concerto. Isso. Só que a gente, né, pode entrar em um mundo de abismo, né? Se a gente não acordar no tempo oportuno. O que me preocupa hoje, na nossa geração, é esse tanto de gente depressiva. Porque não alcançou os objetivos ainda, porque não está conseguindo romper, porque não está conseguindo chegar a um ponto. Sim. E nos tempos passados, não se via tanta gente assim em depressão, porque as pessoas resolviam na oração. Resolviam na oração. E aí as portas se abriam. Hoje eu quero romper, mas eu quero ficar sentado no sofá, não quero fazer nada, não quero ir. Pensa o tanto de força que você imprime para ter aquilo lá de pé. Sim. Quanto que você vai, quanto você vem, quanto você sacrifica você e sua casa. Muito. Então é sacrifício, não tem jeito. Quer chegar, não deixa a depressão te pegar. Vai para cima, pega o leão pela barba mesmo, regaça as mangas e vai. Porque não vai cair do céu. Não existe vitória dentro de um comodismo. Sem sacrifício, né? não existe. Então, assim, é o que a gente entende, porque muitas vezes a gente quer chegar, mas não quer se sacrificar. E todos os lugares que você precisa chegar, você precisa sacrificar algo. Isso aí. Né? Não tem como eu vencer, chegar lá no topo da onde que eu quero chegar, se eu não sacrificar alguma coisa. Muitas vezes nós vamos sacrificar aquilo que nós mais gostamos, né? Isso né? Para viver uma vida no evangelho, né? Para algumas pessoas, pra gente, né, no contexto geral é difícil, né? Porque nós temos que sacrificar aquilo que nós mais gostamos. Quem queria ficar, né, dias e noites em jejum, né? Quem quer ficar? Se eu falar pra você bem assim, não vamos sair hoje à noite, tem uma pizza, né, esperando a gente. É melhor do que ficar em jejum, só que existe o sacrifício. Tem hora que vem o incômodo de Deus, né? Pra quê? Pra te alinhar e te levar pra dentro do propósito. Então, uma vida sem sacrifício não tem como. Esses propósitos aí, ó, não vou tomar refrigerante, não vou comer carne, não vou comer arroz essa semana. Outros também, eu gosto de ficar 3 dias sem comer, só comendo meia-noite, aí fica 3 dias sem comer lá no Mestre Álvaro. Eu gosto de fazer esse propósito assim. Cada um tem seus propósitos. Eu aconselho as pessoas que querem fazer, não siga os propósitos de outras pessoas, vê se você aguenta, tá? Para também não passar mal. Mas eu tenho meus propósitos. E comigo dá muito certo. Tanto oração, propósito, comigo dá certo. Glória a Deus. É isso daí, né? Emanuel Costa, homem de Deus, né? Esteve conosco hoje no podcast. Deus falou aqui, Emanuel. Eu senti, né? Por isso que eu falei para as pessoas ficarem até o final, né? Eu creio que a nossa conversa vai edificar muito, não só, né, pessoas desse estado, mas de fora do estado, no mundo todo. Eu creio que vai rodar aí pela internet. Muito obrigado pela sua presença. Foi uma honra estar aqui. Nós vamos estar de volta na mesa. Na próxima vez vai trazer a esposa, pode trazer ela para conversar com a gente, bater, né, um papo entre família. E eu creio que Deus ele vai fazer muito. Manuel Costa, eu profetizo chuva de bênção sobre o seu ministério. Amém. Eu creio que Deus vai te levar a lugares grandes, as bandeiras estão aí, né, para você entrar de cabeça, né? Não tema o mal, porque Deus é contigo. Muito obrigado mesmo por hoje, né, pela sua entrevista aqui conosco no podcast Pode Iluminar. E eu creio que esse podcast vai iluminar a vida de alguém. Muito obrigado por você que esteve conosco. Tchauzinho. Curta aí o nosso canal, dá um like aí na gente e na próxima nós nos veremos aqui no podcast Pode Iluminar. Muito obrigado e Deus abençoe cada um de vocês.